Vocês observam que melhorou já. Já basicamente o farol já voltou à vida. E qual que é o esquema? É a remoção do material. Não é nenhum tipo de outro material em cima. A massa de polir, ela só vai servir para puxar o brilho do plástico. Mas a verdadeira cura é a remoção daquele material contaminado. Então a etapa de lixa é crucial. Não adianta chegar aqui e passar qualquer tipo de produto. O produto não vai remover, ele vai disfarçar, ele vai enfeitar o pavão, vamos dizer assim. Ele vai dar aquele ar de lubrificada, né? Aquele ar de óleo no farol. E isso acaba brilhando mais, engana os olhos. Mas funciona, é arrancar, é remover aquele material contaminado. Então agora vamos estar polindo aí com a mão mesmo. Vocês vão observar que já puxa o brilho por causa das etapas de lixa. E isso facilita muito, né? Você não precisar trabalhar com ferramentas. Ó, massa de polir comum. Isso aqui vende até em supermercado. De tão simples que ela é. E algodão. O algodão, dá para usar a estopa, mas o algodão, ele tem mais pegada, né? Ele acaba segurando mais, então ele tem mais poder de puxar o brilho. Aí, ó, passou massa por ali, ó. E só lustrar. Você vai fazer isso aqui, ó. Não precisa colocar tanta força. É só lustrar, ó. Já começa a puxar o brilho. Lógico, se você tiver uma furadeira, uma politriz, alguma máquina que você consiga fazer sem usar o esforço da mão, é muito melhor, né? Então é isso aí, galera. Não liga. Olha isso aqui. Sem ferramenta alguma. Sem politriz, sem máquina, sem produtos milagrosos. Simplesmente as etapas de lixamento e uma massa de polida mais barata que tem no mercado. Não precisa exagerar com nada. Ó a diferença. Daqui pra cá. Fora que esse aqui ainda tava pior. Vocês lembram? Acabou, tacaram o produto, sei lá que produto que é. E acabou craquelando muito mais. Ó, cadê a craquelar? Não tem craquelar, ó, tem nada. Aí, ó, como que ficou? Ó, lembra que tava tudo rachado aqui? Já era. O que foi isso aqui? A etapa de lixamento. Dá pra melhorar? Dá pra melhorar ainda mais. Se tiver uma politriz, uma furadeira, você compra aqueles pratinhos, aquelas boinas em depósito, aquelas boininhas de lã pequenininha pra prato de furadeira, fica com o resultado ainda melhor, porque fica um brilho geral. A gente vai fazer a etapa ali, já mostro pra vocês o resultado final. Vou resumir, só vou começar a lixar com a 800 ali, pra vocês verem que é de situações pra situação, tá? A gente começou com uma lixa mais agressiva aqui, porque o farol tava muito mais prejudicado. Agora deixa eu explicar uma coisa pra vocês, de repente, na questão da sequência. Thiago, tem que seguir essa sequência que você usou? Você usou quase 200 lixas? Não. Essa sequência, ela funciona assim. A primeira lixa 220 é para facilitar a sua mão de obra. Então, você não precisa ficar lixando tanto tempo com uma lixa 800. Simplesmente começa com a 220 para facilitar o tempo, para agilizar. E depois vai tirando o risco das outras lixas. No caso, a 320 serve para tirar o risco da 220, a 400 o risco da 320 e assim sucessivamente. Então, cada lixa de numeração mais alta serve para tirar o risco da lixa anterior. Se você não quiser gastar tanto, mas trabalhar um pouquinho mais, você pode pular uma sequência. Começou com a 220, depois vem com a 400, da 400 para 800. Então você elimina às vezes uma lixa, uma sequência, e isso vai ter que ter um pouquinho mais de trabalho ali, porém você economiza no material, né? Então isso ajuda, de alguma forma ajuda alguns aí, porque acaba gastando muito material. No meu caso eu tenho as lixas aqui, então fica muito mais fácil, prático. Massa de polir também você consegue encontrar aí pela internet ou dependendo do mercado, aquelas de 400 gramas, 500 gramas, também fica mais barato, você não vai precisar de muita coisa, um dedinho de massa de polir só e funciona muito bem. Beleza? Outro lá agora rapidinho lá com a 800. Depois eu vou fazer o polimento com a máquina. Mas a intenção do vídeo aqui era mostrar para vocês que não precisa de produtos milagrosos, não precisa de gastar demais. Às vezes você trabalhando aí, você colocando a sua mão de obra no produto, com 30 reais aí de material de lixa, você consegue efetuar o serviço. Lógico, se você tem dinheiro, procura um profissional, ele vai fazer com mais qualidade, mais profissionalismo, e isso vai às vezes facilitar para você, porque querendo ou não, às vezes você vai levar um dia inteiro aí para fazer isso aí, mas você consegue. Se você não tem dinheiro e tá com farol amarelo e você quer fazer na sua casa, você consegue, tá joia? A intenção era essa. Tá joia? Tá bem mais fácil? Então é só lixar. Alerta, tá
Tá vendo aqui? Lá foi fácil, né? Não aconteceu nada disso. Porém aqui, ó, tá vendo que tá bem craquelado? Depois que a gente tirou a camada amarela, você observa que tá bem craquelado a parte de baixo, né? Então o que seria mais adequado? Ou você sofre um pouquinho com a lixa 800, ou você volta a uma lixa. Então 600, 400, para facilitar de remover tudo isso aqui, tá? Então, vou estar fazendo novamente com a lixa 600. Vocês viram o esquema lá, então não tem necessidade, né? Daqui a pouco a gente volta só para mostrar a remoção desses craquelados, né? Lógico, de situação para situação. Às vezes o craquelado é na parte interna, tá? Tá vendo? Aqui dá para ver que é externo. Mas tem situações, principalmente quando coloca xenon, que o craquelado fica na parte superior interna. Então tem situações aí, de repente, acho que ninguém vai pegar para cliente, né? Mas se pegar para fazer cliente, sempre fique ligeiro com a parte interna, tá? Porque acontece muita pegadinha de você falar que consegue resolver e às vezes não dá. Então quando é para você, você tá ciente ali e já era. Vou fazer a etapa e já volto mostrando o que aconteceu. Galera, então aí ó, saiu muito mesmo craquelado, já ajudou bastante. Voltei até a 400, tá? Pra você estar ciente aí, pra poder eliminar o máximo de craquelado. Acredito eu que eu conseguiria voltar até 320 pra melhorar ainda mais, pra deixar 100%. Tá vendo? Se vocês olharem um pouquinho só de craquelado ainda. Então eu vou fazer uma sequencinha aqui. E daqui a pouco a gente já vai voltar no polimento com a máquina, tá? Então eu vou fazer os dois polimentos. Aqui eu vou matar numa 1200, tá? Ali eu fiz toda a etapa para fazer com a mão. Aqui eu vou fazer para fazer com a máquina. Então eu vou eliminar a 1200. Depois da 1200 não vou lixar mais, diferente dali, tá? Então é isso aí, dá um liga do jeito que ficou, ó. Os dois. Esse aqui na mão, né? Depois eu fiz na máquina. Mas a questão era você observar como que é feito na mão. E depois a gente fez com a máquina. Aqui também, ó. O craquelado saiu. Lembra como que tava? Qual é a questão? Você observar que tá muito agressivo, né? Que a situação tá difícil de lixar. Volta uma etapa. Então eu comecei com a 800. Observei que a 800 ia demorar muito para lixar. Voltei para 400. Então facilita demais às vezes você voltar uma etapa. Aqui, como estava muito feio já, a gente começou com a 220. Aí a gente fez toda aquela sequência, lembrando a todos vocês que a gente fez a sequência para fazer o polimento na mão. Então, na mão, faz aquela sequência que você consegue fazer sem máquina, sem nenhum tipo de politriz, sem furadeira, sem nada. Na mão você consegue e fica bacana. Agora, na máquina, quando você tem uma máquina para você forçar um pouquinho mais, você pode estar matando na 1200. Vocês observaram que aqui eu matei na 1200 e a máquina puxou o brilho. A máquina fez todo o serviço para mim. Aqui foi só na lixa. Lógico que eu passei a máquina no final. A máquina ela dá um pouco mais de reflexo, né? Então vocês observam que a máquina dá um pouquinho mais de brilho, mas a questão de voltar a ficar cristal com a mão na etapa de lixa ficou muito bom. Lembrando, a sequência, qualquer coisa volta aí, a sequência é 220, 320, 400, 600, 800, 1200, 1500, 2000, 2500 e 3000, para facilitar, para ficar facinho de fazer com a mão, tá joia? E então é isso aí, galera, espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, coloca nos comentários aí, assim que possível estarei te respondendo. Se porventura você tem algum outro tipo de dúvida, bem, pode colocar aí também. E se não é inscrito ainda, se inscreva, porque isso nos fortalece, nos ajuda a continuar produzindo vídeo e trazendo conteúdos para você que gosta de mexer no seu próprio carro ou você que quer aprender para mexer no carro dos outros. Também tem muito vídeo bom aí, dá uma conferida. Abraço, fiquem com Deus e até a próxima.